Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor ministros, excelentíssimos senhores advogados, servidoras, servidores, o Ministério Público vem apresentar a sua sustentação oral em defesa do seu requerimento de suspensão de medida liminar, tendo em vista ser fato público e notório que pessoa apontada como líder de uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas teve a sua prisão preventiva relaxada e, fazendo uso dessa oportunidade, evadiu-se, ou seja, encontra-se foragido. Incursionar no mérito da decisão que determinou a expedição do alvará de soltura, antes, convém tecer alguns comentários sobre o cabimento da suspensão de medida. Embora o mais usual seja a utilização do instituto da suspensão de liminar no âmbito civil, a medida é cabível, data vênia, na seara criminal, consoante precedentes desta Suprema Corte. Para tanto, exige-se que a matéria penal versada também seja de índole constitucional. Em outras palavras, a competência da Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contra-cautela requer a demonstração de que a causa de pedir na ação originária esteja fundada na matéria de natureza constitucional. E, uma vez atendidos esses pressupostos, a tavênia é irrelevante, cessível ou criminal, mas é importante ser de natureza constitucional, nos termos de precedentes dessa Corte, especialmente da medida liminar deferida em processo específico, que será citado mais adiante. O certo é que não parece cabível, em termos de preliminar, o cabimento no habeas corpus, tendo em vista ser o RIT ter sido impetrado como substitutivo de recurso. Mas, a par desta preliminar que ora se suscita, para efeito apenas de compreensão do quadro que se põe nessa sustentação, é relevante sustentar o cabimento da suspensão liminar. E assim, que não apenas conhecido como tutela provisória, foi também deferida a medida liminar por Vossa Excelência. Por favor. Peço vênia. No novel artigo 316, senhoras ministras, senhores ministros, no seu parágrafo único do Código de Processo Penal, é o que está sendo posto aqui em discussão, ante a sua aparente vagueza quanto ao seu conteúdo e extensão. O julgamento da STSL há de se fixar as balizas para a interpretação constitucional e adequada do dispositivo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante deciso fundamentado de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O cerne da questão é se a ausência periódica implica a soltura imediata do custodiado. Este egrégio Supremo Tribunal Federal já assentou que a ausência de revisão nonagesimal não tem o condão de, per se, resvalar na soltura automática da pessoa presa. Por exemplo, nas decisões proferidas pela ministra Carmen Lúcia, no HC 187.412 do Ceará, e também pelo ministro Gilmar Mendes, no HC 189.948 de Minas Gerais, no HC também número 191, 187, já em sede de embargos de declaração, e estes são precedentes relevantes
para fixar a tese posta pelo Ministério Público nessa assentada. Pois bem, senhoras ministras, senhores ministros, o Ministério Público vem a esta egrégia corte sustentar que a leitura, na sua literalidade do dispositivo questionado, não impõe a soltura imediata pelo simples decurso do prazo. O juízo que decretou a prisão preventiva há de proceder na periodicidade exigida pelo legislador. Mas disso defende o Ministério Público. Não resulta a ausência de provocação que implique em ilegalidade da prisão. É recomendável, data vênia, que o juízo competente intime o órgão ministerial com atribuições no âmbito da respectiva jurisdição, oportunizando-lhe que apresente subsídios para a tomada da decisão quanto à revisão periódica, do mesmo modo que a voz e a vez hão de ser igualmente franqueadas à defesa da pessoa custodiada. É esta dialética que enaltece o postulado do contraditório e aprimora a decisão judicial. Decidir de ofício não significa decidir sem que sejam ouvidas as partes da relação processual. Esta é a lição da doutrina processualista e que, inclusive, foi acolhida pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 10. Por fim, a prisão preventiva de André Oliveira Macedo, conhecido André do Rep, atende às exigências legais. É público e notório, repita-se, que após a expedição do alvará de soltura, o paciente tomou o rumo ignorado. Mesmo cientificado das condições estipuladas para ser colocado em liberdade, evadiu-se. Diante da condição de foragido, a Polícia Federal requereu a sua inclusão no rol de pessoas procuradas pelo Interpol, o que efetivamente ocorreu na data de ontem, 13/10/2020. Os indícios de autoria e materialidade dos crimes perpetrados que integram a norma do artigo 312 do Código de Processo Penal emanam dos próprios éditos condenatórios, tanto pelo juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos, São Paulo, quanto pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Tem-se, pois, aí o fumus comis delicti. Antes, já era possível apontar um periculum libertatis lastreado na ordem pública, dada a gravidade em concreto dos delitos praticados por André Oliveira Macedo, cuja magnitude testou da usual. Por exemplo, a influência criminosa sobre o Porto de Santos, São Paulo, ou seja, sobre as próprias fronteiras do país. O período como foragido também justificava a contento a sua custódia, perfectibilizando-se o perigo libertatis consubstanciado na aplicação da lei penal. Outro sim. Agora, senhoras ministras e senhores ministros, com a recente fuga de André do Rep, todos esses elementos foram ratificados por um fato que se reveste dos atributos da novidade e da contemporaneidade. A pena máxima dos crimes imputados no seu turno suplanta o teto de 4 anos exigido pelo legislador. Isso porque André Oliveira Macedo foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com a incidência das majorantes da transnacionalidade e do financiamento para o tráfico, todos previstos na Lei 11.343, de 2006, tem-se, assim, em apreço o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, que dispõe sobre medidas cautelares diversas da prisão e mostram-se absolutamente insuficientes, razão pela qual
o Ministério Público pugna pela prisão preventiva, pela manutenção da prisão preventiva. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão para o caso vertente representaria uma infringência ao postular da proporcionalidade na sua dimensão da vedação à proteção insuficiente. Consoante entendeu esta Suprema Corte no HC 102.087 de Minas Gerais. Em suma, a fuga traduz um fato novo e contemporâneo, tal como exige o artigo 312, parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei 13.964 de 2019, conhecido como pacote anticrime. Tudo data vênia a justificar a confirmação da manutenção da segregação cautelar do paciente. Em face do exposto, o ex-procurador-geral da República requer à Suprema Corte que seja julgado procedente o pedido de suspensão da liminar deferida por Sua Excelência, o senhor presidente Luiz Fux, consoante precedentes aqui expostos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros.